Espero que estejam bem, apesar dos momentos que passamos, das inseguranças, dos medos que vivemos nesses tempos de indefinições e de mudanças muito drásticas na vida, não é? Das dúvidas que temos do como será amanhã, o nosso coração pode descansar em Deus. E é pensando um pouco nisso também que eu quero refletir contigo nessa manhã sobre o capítulo 14 do Evangelho de João. É um texto muito conhecido e não sei se tu te lembras, mas nesse momento nós temos aquela última ceia, os discípulos estão junto com Jesus a celebrar a Páscoa e no capítulo 13 existe um episódio muito bonito e muito marcante nessa história de Jesus com seus discípulos, que é o momento que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Ali já tem uma situação muito interessante também de pensarmos, porque o ambiente, Jesus ali já está a se despedir, Jesus ali já aponta que haverá um traidor, já alerta Pedro de que ele o negará. Então talvez não era um ambiente assim muito agradável, havia muitas incertezas, havia insegurança no coração dos discípulos, talvez tristeza, angústia, nós não sabemos ao certo. Mas o certo é que talvez nós podemos nos identificar hoje com os discípulos naquela ocasião. E a partir do capítulo 14, Jesus começa um discurso como se fosse uma conversa de despedida com os discípulos. E é pensando nisso que eu queria ler contigo alguns trechos do capítulo 14, nós não vamos ler todo, porque é bastante longo, mas eu te encorajo e te incentivo a ler o capítulo completo, parte por parte, porque é assim repleto de ensinamentos, de palavras que enchem o nosso coração. Mas nessa manhã nós vamos então ler algumas partes e meditar nessas partes. Queria começar a ler contigo. Então, João 14, do versículo 1 até o versículo 9. E veja só, Jesus começa então dizendo: não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: Faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Vamos ficar até aqui. Primeiro eu queria dar essa palavra de esperança e encorajamento ao seu coração. Jesus começa dizendo: não fiquem aflitos. A situação ao nosso redor pode nos assustar, nos apavorar. Nessa semana, especialmente para nós aqui em Portugal, né? Sabemos que os números de casos de Covid têm aumentado, mas agora também já existe cerco sanitário em algumas regiões. A situação parece se agravar e assim, de repente, do dia para a noite, tudo muda, né? Nós temos vivido dias assim, e o nosso coração pode ficar angustiado, aflito, preocupado, mas a palavra de Jesus para os discípulos que também estavam preocupados com amanhã, talvez entristecidos com o que estava a acontecer, o que iria acontecer, pois Jesus agora ia ser entregue para morrer na cruz. Mas as palavras de Jesus foram: não fiquem aflitos. Algumas versões da Bíblia dizem: não se turbe o vosso coração. Não deixe o coração estar angustiado com isso. E ele logo continua dizendo: na casa do meu Pai há muitos quartos, há muitas moradas. E eu vou preparar um lugar para vocês.
E ali ele está dizendo que a nossa esperança também não está só na terra, não está só aqui, mas Jesus está a preparar um lugar onde nós vamos passar a eternidade com ele. Queria também continuar dizendo que é interessante observar que Tomé faz uma pergunta. Tomé diz: Senhor, mas nós não sabemos onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus responde: o caminho para esse lugar onde haverá muitas moradas, esse caminho sou eu. Uma coisa fascinante desse versículo, que é muito conhecido, né? Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e não há nenhum outro caminho que leve ao Pai a não ser Ele. Veja que interessante, o texto diz, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse que é um dos caminhos, que é uma das verdades ou que é uma vida. Ele é a própria vida. É nele que nós encontramos a verdadeira vida, a vida eterna. É em Jesus que nós encontramos a verdade. Nós vivemos um tempo em que a verdade parece não ser mais verdade, não é? Tudo é muito relativo, mas em Jesus não há esse relativismo todo, porque Jesus é a própria verdade. Ele é um lugar seguro para estarmos, porque Ele é a verdade. E mais ainda, Ele é o caminho que nos leva a Deus. Ele é o caminho que nos leva a esse lugar seguro e a garantia de ter a vida eterna ao lado do nosso Pai no céu. Não existem outros caminhos. Nós podemos achar outras formas e pensar que aquilo pode nos levar, mas Jesus deixou claro, não existe outro caminho. O único jeito, a única forma de irmos até o Pai é através de Jesus. Talvez até pode te perguntar nesse dia, mas como assim? Como assim um caminho para ir até o Pai? Eu creio em Deus, eu acredito em Deus. É verdade, as pessoas têm mesmo uma fé em Deus. Mas no dia em que Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, quando Deus disse: não comam só desse fruto, e eles desobedeceram a Deus, naquele dia entrou o pecado na humanidade. E a Bíblia diz que do mesmo jeito que o pecado entrou por um homem, a libertação, a salvação do homem também entrou por um homem, que é Jesus. Jesus que se fez homem, o próprio Deus se fez homem e deu a vida por nós, para restabelecer essa ligação que nós temos com Deus. Por isso nós precisamos de Jesus como a nossa ponte. Somente crer em Deus não é suficiente, porque nós não temos mérito algum para chegar diante de Deus, nós somos pecadores. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão afastados de Deus. Todos pecaram, mesmo que tu penses: mas se calhar eu sou até bonzinho. Mas nós trouxemos conosco aquela semente do pecado lá de Adão. A minha filha é muito pequena e às vezes nós observamos já alguns comportamentos nela que são mesmo fruto do pecado. Às vezes é querer manipular, às vezes até dizer que não foi ela que fez algo, mas foi sim ela. Veja, isso está no ser humano. Mas a boa notícia é que existe um caminho de ligação de volta a Deus. E esse caminho é o próprio Jesus. E sabe, nem é tão difícil. Não nos custa nada. Custou tudo para Ele. Ele deixou a sua glória no céu e veio à terra, viveu como homem, deu a vida na cruz. Seu sangue foi derramado na cruz para que a gente fosse limpo dos nossos pecados. E para que a gente pudesse ter de novo um relacionamento com Deus. Para nós, o que é necessário fazer? Somente dizer: Jesus, eu reconheço os meus pecados. Sei que sozinho não poderia ter um relacionamento com Deus, mas através de Jesus, do seu sacrifício, da sua vida, da sua ressurreição, eu posso voltar a me relacionar com Deus. Convide Jesus para viver na sua vida, para ser essa ponte até Deus. Se quiserem saber mais sobre isso, nós estamos à disposição para andar contigo, para orar contigo, para estudar a Bíblia contigo e para que assim tu possas conhecer mais e mais esse Jesus que é essa ponte entre nós e o Pai. Mas sabe, a boa notícia não fica só aí, porque continua. Depois ainda temos
a pergunta de Filipe, e talvez a pergunta de Filipe ainda é mais profunda, porque Filipe disse assim para Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai. E Jesus responde algo tão difícil de pensar. Jesus disse: faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. E aí também fica uma pergunta para nós que também caminhamos já com Jesus, que já entendemos que Jesus é o único caminho ao Pai. Mas será que eu conheço de verdade a Deus? Ou eu só conheço de ouvir falar? Eu vou a uma igreja, ou eu escuto às vezes uma pregação, ou participo de eventos religiosos, mas ainda não conhece de verdade Jesus. Não conhece pessoalmente, não experimentou na sua vida. E hoje fica esse convite: experimente Jesus. Experimente se relacionar com Ele, falar com Ele, porque Ele está de braços abertos para te ouvir, para te abraçar, para te receber e para te estabelecer essa ponte de volta a um relacionamento com Deus. Bem, o texto não fica por aí, existem outras verdades muito interessantes que estão aqui. Outra verdade está no versículo 15, que diz, Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E isso é uma coisa interessante, porque quando Jesus nos convida a andar com Ele, claro, nós passamos a amá-lo, a ter gratidão, e uma demonstração do nosso amor é a obediência. Por isso também é importante que conheçamos a Bíblia, porque na Bíblia está expressa a vontade de Deus. Nós cremos assim. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. As pessoas que escreveram foram inspiradas por Deus para dizer aqui qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a melhor forma do ser humano viver para viver uma vida plena, uma vida como Jesus sonhou para nós. Por isso é importante conhecer. E quando nós conhecemos a Bíblia e quando nós amamos Jesus, nós obedecemos. Pense só, para um pai ver o seu filho obedecer. Nós não ficamos muito felizes quando vemos nosso filho obedecendo? E o pai também não põe regras para o filho porque deseja o mal do filho. Ao contrário, porque o ama, porque quer o seu bem, estabelece regras, orienta. Então é desejo do pai ver o filho obedecer e também é desejo, ele se alegra em ver a obediência do filho, porque sabe que é o melhor para o filho. Então, se nós amamos a Deus, também obedecemos a sua palavra, também obedecemos os seus mandamentos. E eu espero que, pensando nessa palavra, nesse capítulo da Bíblia, tu também estejas a refletir sobre a sua vida. Foi assim que eu fiz essa leitura, refletindo sobre esses pontos. Será que o Senhor está a preparar uma morada para mim no céu? De fato, Ele está. Mas eu já garanti o meu lugar lá, dizendo: sim, Deus, eu quero estar contigo através de Jesus, porque Jesus disse que só Ele é o caminho. Eu já convidei Jesus para ser essa ponte, para me reestabelecer a ponte de acesso a Deus. E agora também me pergunto, será que eu de fato amo a Deus? Porque posso dizer que caminho com Ele, posso dizer que vou à igreja, que sou religiosa, que tenho boas atitudes. Mas será que eu realmente o amo? Porque Jesus disse que se nós amamos, nós obedecemos. Será que a minha vida tem sido uma demonstração de amor a Deus, obedecendo o que diz a sua palavra? Obedecendo a vontade de Deus? Veja que interessante no versículo 16, outra verdade para aquecer o nosso coração nessa manhã. Jesus disse: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque Ele está em vós e viverá em vós. E Jesus continua: não vou deixá-los abandonados. Jesus disse que ia embora mesmo, não é? Ele ia morrer, entregar sua vida, ressuscitou, mas depois foi assunto aos céus. Ele ia embora, mas ele disse: não vou deixar vocês sozinhos.
Não se preocupem, não fiquem aflitos, vocês não estão sozinhos. E foi assim essa mensagem que Jesus deixa e hoje traz ao nosso coração. Não se aflija com as situações, tu não está sozinho. O Espírito Santo está contigo para te confortar, para te consolar. E além desse conforto, desse consolo que o Espírito Santo traz a nós hoje, nós temos a esperança de que um dia estaremos com Jesus na eternidade. Essa é a nossa esperança. Paulo diz em uma das suas cartas que se a nossa esperança for só nessa vida terrena, que pena. Porque existe muito além dessa vida, que é passar toda a eternidade ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus. Isso pode gerar no seu coração uma grande alegria. Saber que quando essa vida acabar, passarás toda a eternidade, algo que nós não podemos nem imaginar, junto do Senhor Jesus. Mas talvez isso traga uma inquietação no seu coração, medo, um receio. Talvez tu não percebas bem isso. E eu queria te dizer que não é tão difícil resolver esse medo no seu coração. Eu me lembro que quando eu era pequena, às vezes ia à igreja e ouvia essas mensagens e um dia eu estava muito preocupada e disse para os meus pais, eu tenho medo que Jesus volte. Sabe por quê? Eu tinha medo que quando essa vida acabasse, eu não sabia o que ia acontecer comigo. Então aquele dia os meus pais conversaram comigo, me explicaram que bastava convidar Jesus para fazer parte da minha vida, reconhecer que Ele era o único caminho que me levava a Deus. Pedir que Ele perdoasse os meus pecados, lavasse o meu coração, a minha maldade e assim me fizesse pura, né? Santo, não por mim, mas porque Jesus deu a vida por mim. E agora eu podia estar de volta ligada a Deus. E isso fez uma diferença enorme na minha vida. A partir daquele dia eu entendi. Naquele momento eu percebi o que era necessário fazer e eu tinha paz. Eu quero concluir essa meditação, esse tempo de pensar na palavra junto contigo, pensando agora a partir do versículo 25, em que Jesus continua a falar para os seus discípulos e diz assim, tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. E atenção para o versículo 27. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse, eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Jesus não nos deixa sozinhos. Além de deixar o Espírito Santo conosco, Ele nos deixa a sua paz, que não é uma paz que se explica, que não é uma paz como vemos as pessoas dizerem, sim, eu estou em paz, mas quando a situação muda, a paz vai embora. Não, a paz de Deus, a Bíblia diz em Filipenses 4, excede todo entendimento. Não é possível explicar o que é a paz de Jesus no nosso coração. E Ele nos deixa a sua paz e nos lembra, vocês não estão sozinhos. Vocês têm o Espírito Santo, o Consolador, o Auxiliador que está com vocês, que ajudará vocês a lembrar daquilo que eu tenho ensinado. E mais, um dia vocês estarão comigo novamente. Nós vamos passar a eternidade ao lado de Jesus. E eu espero que essa imagem da eternidade ao lado de Jesus te traga muita paz. Que leve embora todo medo. A Bíblia diz que o perfeito amor, que é o amor de Deus, lança fora todo medo, toda insegurança. A Bíblia fala em Salmos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor descansará. Habitar é estar sempre, não é estar de passagem, é estar no Senhor, é estar em Deus.
E eu quero te convidar, talvez hoje, tomar uma decisão que tu nunca tomaste. Talvez já ouviste falar muito de Jesus. Talvez já ouviste falar sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre tudo isso. Talvez vás à igreja todos os domingos. Mas eu quero te convidar a ter essa paz plena em todo o tempo no seu coração. E isso tem a ver com tomar uma decisão, lá como está em Salmos, em habitar em Deus. Não está de visita, não está de passagem. Não ter um relacionamento com Deus quando tu precisas de algo. A verdade é que Deus dá. A própria Bíblia diz que se nós, pais humanos, queremos o melhor para os nossos filhos, que dirá Deus? É claro que Ele quer o melhor para os seus filhos. Se tu pedes, ele vai te abençoar. Deus é um Deus abençoador também, mas Ele quer mais do que te dar bênçãos. Ele quer se relacionar contigo. Ele quer garantir que tu estejas por toda a eternidade ao lado dEle. A Bíblia tem textos fantásticos que podem nos ajudar hoje a pensar sobre isso. Por exemplo, vamos pensar em João ainda, 3,16. Jesus tem um encontro com um homem que vai às escondidas conversar com ele. Um homem religioso. Nicodemos, um homem religioso, mas que queria entender mais, estava curioso sobre a pessoa de Jesus. E então Jesus diz na conversa com ele um texto muito conhecido, João 3,16, diz: porque Deus amou tanto as pessoas que deu Jesus, o seu único filho, para morrer, para dar a vida, para que todo aquele que nele, em Jesus, crer, tenha a vida eterna. Sabe o que é preciso para que Jesus seja essa ponte entre tu e Deus? Crer. Somente crer. Acreditar que Jesus é o único caminho que vai te levar ao Pai. A partir disso, eu tenho certeza, você não vai mais precisar ter medo de morrer. Já seu coração não vai ficar ansioso sobre o dia de amanhã, preocupado. Será que vai ter muito mais casos de Covid? O que vai ser de nós? Porque a tua esperança não é algo passageiro. Agora, a tua esperança será o próprio Jesus, que é a própria verdade, que é o caminho e que Ele mesmo é a vida. Se tu estiveres com Ele, tu tens a vida eterna, uma vida garantida. E eu espero que essa palavra alegre seu coração hoje. E que se ainda não escolheste andar ao lado de Jesus, que faças essa escolha hoje. Fica esse convite e convido também que tu possas ler todo o texto. É lindo esse discurso de Jesus para os seus discípulos, para aqueles que andaram perto dele, a quem ele amava muito. Assim ele também te ama muito, a ponto de que deu a sua vida, deixou toda a sua glória no céu, veio ao mundo como um homem, sofreu as nossas dores, passou as mesmas dificuldades, foi à cruz, sentiu a dor, o sofrimento daquela cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou, foi assunto aos céus e um dia ele vai voltar para nos buscar e nós passaremos toda a eternidade ao lado dele. Eu espero que essa mensagem enche o seu coração de esperança e de alegria. Mas para que tu desfrutes dessa alegria, dessa paz, dessa esperança que é em Jesus, tu precisas tomar uma posição. A Bíblia fala também que existem dois caminhos. Um caminho que é largo, é um caminho mais fácil de caminhar. Mas existe um caminho que é estreito, mas é esse o caminho que leva a Deus. Não existe um terceiro caminho, mas existe a possibilidade de escolha. Ou tu escolhes ir por um caminho, talvez até seja mais fácil, não exija tanto compromisso, a gente vai levando a vida, mas esse caminho largo leva à perdição, a Bíblia diz. Mas o caminho estreito, às vezes até com desafios, exige um compromisso, exige dedicação, obediência, é verdade. Mas eu te garanto, é um caminho que vale muito a pena.
Vale muito a pena caminhar com Jesus. Nós nunca estamos sozinhos. Ele sempre está conosco. Nós não precisamos ter medo. Nós temos paz, nós temos alegria e a segurança de que teremos uma eternidade boa com Ele e não num lugar de perdição. A escolha é sua. Jesus já fez toda a parte mais difícil. Ele abriu o caminho ao Pai, a Deus. Ele fez essa ponte. A escolha é sua. E eu espero de coração que a tua escolha seja seguir a Jesus e caminhar com Ele e fazer parte dessa família. Tu serás muito bem-vindo na nossa família, na família de Deus. E queremos andar contigo, queremos estudar contigo, queremos orar contigo. Queremos te abraçar assim que possa, porque agora não pode por causa do Covid. Mas queremos, de fato, caminhar contigo. E eu quero fazer uma oração agora. E se desejares entregar sua vida a Jesus, convidar Jesus para ser essa ponte entre tu e Deus, eu te peço que repita essas palavras que eu vou falar. E nessa manhã, tome essa decisão de andar com Jesus. Senhor Jesus, eu te convido a ser a ponte entre mim e Deus. Reconheço os meus pecados, reconheço as minhas falhas e te peço que me perdoe e que eu possa voltar a me relacionar com Deus. Eu te aceito como meu Salvador, como Senhor da minha vida e quero ter a garantia de passar toda a eternidade ao teu lado. Eu creio em Ti como o único caminho, como a verdade e a vida, e quero viver a minha vida ao teu lado. Amém. Se fizeste essa oração hoje, eu então desejo que seja bem-vindo à nossa família. Um abraço, que Deus te abençoe muito.